começando já? Dá o sinal? Ah, é? Bom, boa noite a todos. Gostaria de agradecer primeiramente ao engenheiro Carlos Cota, coordenador da divisão de engenharia de incêndio, né, que hoje está como a realização da palestra, né, sob o patrocínio da coordenação de divisão, também ao próprio palestrante, o engenheiro Alexander Grives, né, e presença de todos aqui também no nosso Instituto de Engenharia. A realização a palestra também tem o patrocínio e a realização da Vice-Presidência de Atividades Técnicas, através da pessoa da engenheira Miriana Pereira Marques, e o diretor do Departamento de Engenharia de Produção, engenheiro Jerônimo Cabral, que sou eu próprio. A palestra hoje vai ser Sistema de Detecção de Incêndio Wireless e seus dispendiosos equívocos contra os consumidores. Os palestrantes, engenheiro Carlos Cota Rodrigues, coronel da reserva do Corpo de Bombeiros de São Paulo, engenheiro civil e de segurança do trabalho, coordenador das normas da ABNT de pressurização de escadas e de controle de fumaça em edificações, especialista em sistema de proteção contra incêndios e de sistema de controle de fumaça em edificações. Consultor na área de engenharia de incêndio, CEO da empresa Carlos Cotas Engenharia, responsável por diversos projetos, assessorias e instalações de sistema de pressurização de escada, detecção de incêndios, controle de fumaça, sistema de chuveiro automático. Membro voluntário da ABNT e membro da NFPA, National Fire Protection Association, coordenador da Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio do Instituto de Engenharia. O engenheiro Alexander Grives, engenheiro eletricista, consultor sênior em segurança empresarial, diretor da Speed Safety, Grupo ETEA, Sicurezza Itália, sócio fundador da ABSEG, Associação Brasileira de Profissionais de Segurança, e diretor do Comitê Brasileiro de Incêndio da ABSEG, presidente da BPI, Associação Brasileira para a Prevenção de Incêndios, membro da NFPA e do CB24 da ABNT, especialização em sistema de prevenção de incêndio, concursos nos Estados Unidos e Europa. Especialização em sistemas integrados de segurança, coordenador técnico da revista FIRE, colaborador das revistas Incêndios e Proteger, coordenador do COBENE, Congresso Brasileiro de Engenharia de Incêndio, coordenador do CONLATENE, Congresso Latino-Americano de Engenharia contra Incêndio, consultor do Globo News, Rede Record e colaborador em revistas especializadas. A abordagem será: cada vez mais a sociedade está se deparando com uma inovação tecnológica de grande relevância, mas que está sendo conduzida de maneira não técnica, quer seja pelo Corpo de Bombeiros de todo o Brasil, quer seja pelos profissionais que pretendem economizar em suas instalações relacionadas com o sistema de detecção de incêndio. Algumas empresas no Brasil estão se aproveitando desse panorama de baixa capacidade técnicas e textos legais mal escritos, bem como de uma cegueira deliberada consolidada para vender a ideia de que tudo se resolverá com o sistema de detecção e alarme de incêndios wireless. É necessário conhecer tal tecnologia e seus problemas relacionados. Bom, agora passo a palavra aos palestrantes, né? Vou tomar assento e só faria a ressalva o seguinte: não esqueçam, por gentileza, tá certo, de preencher, no caso, depois nós temos aqui uma ficha aqui de avaliação qualitativa, né? Que isso aqui é muito importante para que a gente tenha um feedback sobre a expectativa de vocês, sobre a questão do evento, como é que souberam, a própria divulgação, para que a gente cada vez mais faça o aprimoramento dessa divulgação, críticas, comentários e consideração e sugestão sobre outros temas. Bom, passo a palavra então aos palestrantes e boa palestra para todos aí também. Obrigado. Boa noite a todos, agradeço a presença de todos aqui, muitos conhecidos. Nós estamos com transmissão ao vivo, tem muita gente interessada em todo o país aí com relação a este assunto. Não preciso de mais apresentação com relação à minha pessoa, mas com relação à divisão técnica de engenharia de incêndio, a gente tem que falar um pouquinho, porque nós chegamos hoje com o panorama atual de discussão com relação à certificação de produto,
que o Corpo de Bombeiros de São Paulo abraçou, e a gente tem que prestigiar e agradecer ao Corpo de Bombeiros de São Paulo, que está como locomotiva desenvolvendo as questões de certificação. Esse trabalho começou em 2013, antes até da criação aqui da Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio no Instituto de Engenharia, mas continuou no Instituto de Engenharia com apoio do presidente. Nós fizemos diversos trabalhos, alguns dos trabalhos estão elencados aqui. Tivemos em Brasília com relação à PL 2020, alguns desvios que estavam se tentando fazer lá na Câmara dos Deputados. Conversamos com senadores, representantes do Instituto de Engenharia. Conseguimos modificar muitos conceitos, muitos dos trabalhos foram apoiados, inclusive pelo próprio Ligabom, que é a Liga Nacional de Bombeiros. Então, esse trabalho vem de longa data. Né? Muitas vezes não é um caminho muito reto, é um caminho bastante tortuoso. Muitas vezes as pessoas querem modificar o status quo, e isso é muito importante a gente saber, e a gente tem que saber trabalhar também para que essa questão seja inserida no âmbito da engenharia e no âmbito também dos órgãos públicos. E São Paulo, o Corpo de Bombeiros de São Paulo, todo mundo sabe que é o carro-chefe aí da legislação, das exigências, e a gente tem que... Nós começamos um trabalho com o Coronel Repúlio, depois passou para o Coronel Cola, depois o Coronel Aurélio, e hoje está o Coronel Duarte, né, com o subcomando com também o subcomandante que também está apoiando o trabalho, e também hoje o Major Cicerelli, que está responsável pela elaboração de um texto tratando da questão de certificação. Então, tudo isso é um trabalho que não se iniciou agora. O bombeiro está falando de certificação, não é uma coisa que começou agora, é uma coisa de longa data, e tem o apoio do Instituto de Engenharia. Esse é o foco nosso. Né? Nós estamos aqui hoje, nós temos que falar, são 100 anos de Instituto de Engenharia. Né? O Instituto de Engenharia este ano está fazendo 100 anos, então não é qualquer instituição no mercado que tem o prestígio e essa longa data. O nosso foco aqui especificamente é a engenharia, é melhorar a engenharia, e a Divisão Técnica de Engenharia de Incêndio, o foco é melhorar e capacitar os profissionais. E nós estamos fazendo diversos trabalhos com relação a isso, inclusive a criação de cursos em EAD para divulgar para todo o Brasil. Né? Não é só jogar a responsabilidade para os órgãos públicos, né? Nós estamos tentando desenvolver algumas questões, nós estamos levantando inclusive a Lei do Bem, que nós vamos falar sobre uma palestra específica a respeito disso, para tentar incentivar as empresas a assumirem a questão da certificação. Então, nós estamos discutindo isso com algumas entidades, com algumas empresas e com alguns advogados a respeito desse tema também, para incentivar a implantação de produtos certificados dentro das edificações. Né? Estamos pedindo a criação da ouvidoria técnica. Não adianta você ter produto certificado, exigir e tal, e muitas vezes vem muito profissional aqui no Instituto de Engenharia e fala, olha, tem um problema nas edificações assim assado, tal, está acontecendo isso e aquilo. Mas ele tem medo de escrever e tem medo de que a gente também assuma como instituto. Então a gente precisa de criar um canal de comunicação também, e isso é um dos trabalhos que nós estamos desenvolvendo neste ano de 2016. Né? Não existe segurança contra incêndio sem, no mínimo, esses itens aí. Alguém quiser falar alguma coisa, nós temos segurança contra incêndio no Brasil. Se não citar esses itens e não atacar esses principais itens aqui, logicamente segurança contra incêndio é uma coisa muito grande, mas se não atacar esses principais itens, a gente não tem segurança contra incêndio. Não posso falar que nós temos segurança contra incêndio no Brasil. Tá? Então, se falar de capacitação profissional, não falar de certificação de processos e produtos, credenciamento de instaladoras, comissionamento de obras, manutenção e teste de sistema instalado, a ouvidoria técnica, o canal de comunicação e estatística científica, pode esquecer que a gente não está falando de segurança contra incêndio em nenhum lugar do mundo. Não somos nós que estamos inventando. Isso já é da década de 50, 40, já se fala isso. E a gente não conseguiu alcançar isso. Tá? Ainda. Nós temos agora a norma 15575, que trata especificamente de desempenho, que é extremamente importante. Nós já falávamos na década de 90, com base numa norma europeia, que é o desempenho, que no caso performance, eles utilizavam, né,
as instalações e os produtos instalados de acordo com performance, e hoje nós temos a norma de habitações, prédios habitacionais, que fala de desempenho, que é o mesmo conceito, né? Então, ele cita diversos conceitos internacionais, né? Estipula requisitos de estrutura, pisos, vedações internas, coberturas internas, também fala na parte de segurança contra incêndio. Né? Desempenho mecânico, segurança contra incêndio, né? Segurança no uso e operação, habitabilidade, sustentabilidade. Né? Dificultar critérios de princípio de incêndio, propagação de incêndio, os equipamentos que são utilizados. Uma das questões que a gente tem muito discutido é se utiliza ou não a mudança para prédio residencial, se você muda para hidrante e mangotinho. Pensa numa pessoa de 60 e poucos anos que vai ter que abrir um hidrante no registro do jeito que é hoje, né? E você tem o critério de desempenho dentro da 15... Isso é só um item, tá? Somente um item. A 15575 que fala de prédio residencial, você tem que ter o critério de desempenho do torque, da força máxima que você tem que desempenhar para poder abrir um registro dentro da sua residência. Agora, o hidrante não faz parte do seu meio? Faz. E por que não tem isso detalhado? A gente tem que evoluir nisso também. Então, a norma de desempenho é só um primeiro passo para todas as edificações residenciais. Agora, a gente ainda continua aceitando xing-ling de iluminação de emergência, sinalização que é feito na tipografia da esquina. Então, nós temos muito a evoluir com relação ao critério de desempenho. Isso é a palavra mais importante hoje no mundo, em termos de tudo que você fala em termos de engenharia, e principalmente na parte de segurança contra incêndio. Né? Hoje está se falando muito na questão de certificação, e aí a certificação SOIDIO. O que a gente mais vê é a certificação SOIDIO. Quais foram os critérios? Não, eu tenho certificação. Você vai olhar, mas aonde? Cadê os laudos? Cadê os documentos? Quando você começa a pedir os documentos para as empresas, para poder cumprir, o pessoal começa, não, veja bem, porque eu tenho um negócio assim, mas eu passei, aprovei assim, aprovei assado, tal, aprovei lá no sul, aprovei no nordeste, aprovei não sei onde. E aí você pede os documentos, que eu já cansei de pedir documentos para as empresas, muitas vezes que estão, eu quero saber se tem certificação, tá, cadê? Manda para mim. Aí não vem. Não vem, pode ter certeza que não vem. O pessoal não vem porque não tem mesmo, não tem, foi testado, e qualquer coisa que ele apresentar para algum especialista vai ser o embromation, né? Infelizmente. Né? Nós já temos vários e vários problemas. Né? Um pequeno panorama aí. Nós já temos vários e vários problemas de toda a ordem, com todos os sistemas de proteção contra incêndio que estão aí no mercado. Mais de 60% dos bicos de sprinkler são falsificados. Eu tenho certeza de que, pelo menos na minha experiência desses últimos 5 anos, ou até mais, mas especificamente depois que eu me aposentei, estou atuando só como engenheiro e fazendo fiscalização, auditorias e acompanhando entregas de obra, quando a gente se depara com um produto que não é certificado, instalado, na parte de alarme, detecção e tudo mais, né? Não só isso, mas dos diversos outros sistemas, não funciona. Não atende requisito, não atende a norma, né? E a exigência é uma RT. Né? Essa é a nossa preocupação, por isso nós vamos citar algumas outras coisas aqui. A exigência é RT. Né? Eu nunca vi nenhum engenheiro ou algum arquiteto assinar uma RT ou RRT, né? Que agora está dividido, assinar dizendo que a minha obra é uma porcaria. Eu realmente instalei um negócio que não funciona, né? Eu estou atestando que a minha iluminação de emergência é um lixo, que a minha central de emergência instalada, o sistema de detecção não atende a norma, que a minha pressurização de escadas é uma porcaria que nunca vai funcionar. Não existe isso. Então nós temos que mudar esse panorama e dar o próximo passo. Nós falamos aqui da certificação, né? E dentro daqueles requisitos lá, o próximo passo é comissionamento dessas obras, e isso sendo feito por terceiro, não por quem instalou. Nunca quem instalou vai dizer o contrário. Né? 60% dos bicos de sprinkler são falsificados hoje no mercado. Né? Pode-se ver aí o tipo de montagem que são feitas, muitas vezes feito por escravos na China, na Ásia por completo, em países que a gente nem sabe de onde vem. Né? Aqui deve ser montado por alguém que devia ter tomado umas 20 cervejas, né? De toda a ordem, né? São operações de toda a ordem, né? Os bicos de sprinkler que derretem por amor ao incêndio, né?
Então são questões gravíssimas, são feitos com cabo de guarda-chuva, carrinho de bebê, são ligas que você não sabe do que foi feito. Né? Um caso específico do meu próprio condomínio, né? Porque se você não corta na própria carne, você não está fazendo direito. Né? Meu próprio condomínio, a gente fez um trabalho lá de auditoria, apesar de orientar o síndico quis arriscar, vou pedir vistoria. E não tem como, não tem órgão público, não adianta jogar a responsabilidade para os corpos de bombeiros, né? Ele não tem tempo de fazer a verificação de todos os sistemas. Ele vai pegar as ARTs, vai verificar um projeto, ou comparar se tem ou se não tem, e basicamente é isso. Não tem tempo para sair fazendo 10, 15 vistorias por dia. Isso é impraticável. Né? E eu esperei o síndico pedir a vistoria, conseguiu o AVCB, para depois eu denunciar e a gente caçar o AVCB e ele passar pela vergonha de ter que justificar perante o órgão público que ele queria enganar o próprio Corpo de Bombeiros. Porque ele quis enganar o Corpo de Bombeiros, porque ele falou, não, se passar, passou. Né? Só que eu moro lá. Né? E se eu faço isso com o cliente que me autoriza a tocar, porque o cliente meu tem que autorizar a fazer a coisa certa, porque senão não é meu cliente, eu estou fora, né? Onde eu moro, esse aqui estava o lixo que está sendo retirado de dentro da caixa de escada de pressurização, dentro do duto de pressurização. Né? Nunca funcionou a pressurização, mas tem a ART de vários engenheiros sendo, né, formalizando que funciona. Né? E a pressurização sai tudo pelos quadros, pelo hidrante, porque a gente fez as medições aí. Né? Esse é o tipo de entrega de obra que o pessoal está acostumado a assinar a ART. Então nós temos problemas de toda a ordem. Na parte de deteção, não é diferente, né? Instalações que a gente tem que esperar que o prédio caia para poder o detetor funcionar. Sistemas que a gente sabe que, basicamente, um simples teste que a gente faça num sistema de deteção, qualquer um dos sistemas de proteção contra incêndio que estão instalados, qualquer um deles que você faça, você consegue detectar o problema. Se só, a gente consegue provar que ele não consegue atender isso aqui, ó. A norma ABNT NBR 17240. Aliás, muitas vezes você pergunta para o instalador se ele conhece qual é a norma brasileira. E você tem que apresentar para ele a norma brasileira, porque ele não tem a menor ideia do que é que ele está fazendo. Ele está instalando um bico de luz, né, na obra. E aqui fala, né, quais são os requisitos e tudo mais. Não precisa fazer tudo que está aqui, mas nós estamos criando um checklist, inclusive, para a questão de comissionamento. Não precisa fazer, um teste só. Né? Esse aqui eu simplesmente pedi para que eu queria passar para um determinado local, que eu tinha esquecido alguma coisa lá, e o teto era mais baixo, tirei o detetor, coloquei no bolso, e depois eu fui falar, bom, tá bom, sua central está funcionando, legal. Está funcionando? Bacana. Né? Aí depois tirei do bolso e coloquei o detetor lá, que esse é o detetor. Não, meu condomínio instalaram e o LED estava piscando, depois que a gente chegou na portaria lá, o LED estava piscando. Me mostrou, o que está acontecendo o LED piscando? Falei, bom, é mais um crime. É só isso, é só mais um crime. Então, os corpos de bombeiro do Brasil estão sendo enganados. É culpa deles? Não tem condição de ser culpa dos corpos de bombeiros. Mas o que nós podemos fazer como instituição e como engenheiro? Nós temos que melhorar a legislação, nós temos que melhorar os processos, nós temos que criar condições, né? E já começou com a certificação. E certamente São Paulo vai ser o carro-chefe, é o carro-chefe. Quando sair essa legislação, essa portaria, essa regulamentação toda que está sendo desenvolvida pelo Major Cicerelli, que inclusive vai fazer uma palestra aqui, quando se comprometeu a fazer uma palestra aqui para nós, a respeito do que está sendo tratado de certificação, né, do texto que vai ser elaborado, né, e a gente vai divulgar isso pela divisão, e isso é extremamente importante para que a gente evolua. Né, e nós estamos desenvolvendo agora a questão de comissionamento. Né. Essa é do meu condomínio. Né. Esse é o tipo de instalação que se entrega, né? E os dutos, né? Emaranhado de fios aí numa eletrocalha, né? As instalações do mesmo jeito que a gente viu das anteriores, são as instalações que a gente está acostumado a ver. E existe uma portaria que para mim já uma consulta técnica do Corpo de Bombeiros de São Paulo, que foi replicada por outros corpos de bombeiros, que para mim já caducou, na minha concepção já caducou. Nós vamos fazer um documento a partir daqui, nós estamos com um grupo de profissionais, e nós vamos fazer um documento para encaminhar para o Corpo de Bombeiros solicitando a anulação dessa consulta técnica. Por quê? Ele fala ensaio laboratório, né, reconhecido, ensaio. Ensaio você fala o quê? Ensaio não é testar se a bateria está funcionando. Testar se a bateria alimenta o LED.
testar se essa sacola nessa estrutura, se na hora que eu aplicar uma forma, não. Essa mesa ela tem que cumprir as funções dela de mesa. Não é só a cola que está aqui. Então, isso é o que tem sido feito, infelizmente, no mercado. A grande maioria tem feito vários e vários laudos, que são, olha, a minha bateria ela atende, ela vai ficar 3 anos lá. Fala, bacana, né? Mas o sinal interrompe ou é interrompido. Né? Meu LED... Não é isso. Né? O Alexandre vai falar mais a respeito disso. Né? Então, quando a gente fala de certificação é do sistema como um todo. Né? Mas não vou entrar em detalhes mais específicos, porque é o Alexandre que vai falar a respeito disso. Então nós estamos pedindo, nós vamos fazer um trabalho solicitando isso, até conversei hoje com o chefe do departamento estadual, né, a respeito disso. Nós temos também, o sistema de detecção e alarme sem fio deve ser certificado por órgão acreditado pelo Inmetro, para o fim específico, comprovando atendimento de uma das seguintes normas, NFPA 72, parte 25, né, até que haja norma brasileira específica sobre o tema. Né. Nós temos a ABNT, que nós comentamos aqui, 17240, e depois diversos capítulos da ABNT que trata a respeito de detecção, e não existe absolutamente nada que fala sobre projeto, instalação, comissionamento, manutenção de sistema de detecção, alarme de incêndio wireless. Não existe. Tá? Portanto, no nosso entender, vamos falar da parte jurídica, vamos falar o juridiquês, né? Se não tem nada escrito, não pode ser aceito. Essa é a nossa concepção, e é isso que a gente vai trabalhar como documento para o Corpo de Bombeiro. Quer fazer alguma coisa? Desde que seja certificado. Que é assim que trabalha na FPA. Né? 72 exige que seja certificado. Né? Ela aceita o wireless? Aceita, mas certificado. Né? A certificação constante desses itens anteriores, tal, até um período de 18 meses da publicação. Já venceu isso porque está aqui a data, né, 2013. Né? Então, tudo isso tem que ser uma questão muito bem discutida. Veja bem, muitas vezes o pessoal acha que a gente é contra algum sistema de segurança contra incêndio. Sistema de proteção contra incêndio, né? Para ser bem específico. E a gente já teve algumas discussões anteriores, inclusive com outros sistemas de proteção. Eu, como representante do Instituto de Engenharia, e como especializado na área, eu não posso ir contra qualquer tipo de sistema de proteção contra incêndio. Eu sou contra o sistema de proteção contra incêndio que não atende aos requisitos legais, o que está estabelecido dentro da norma. Né? E que não funciona, que não tem performance. Tá? Que não atende aquilo que se espera dele. Então, quanto a isso, nós estamos trabalhando para todos os sistemas. Se alguém quiser inventar alguma coisa e apresentar aqui e tiver performance, nós vamos batalhar para até desenvolver um texto de norma que seja razoável. Né? Aqui para mostrar, não ficou legal, né, na hora do pessoal baixar aí os textos, né, mas estão todas as normas que tratam da BNT aqui na parte de detecção, né, e nós temos uma delas aqui que trata da parte de wireless. Né, e basicamente não está relacionado com instalação, comissionamento, manutenção ou projeto. Tá? Nós temos aqui, como conceitos, a ABNT 15575, que trata de desempenho para edificações habitacionais. Então, o sistema de detecção, se estiver lá dentro, tem. Né? A 17240, que trata desses requisitos, mas só com fio, não tem nada de wireless. Nenhuma norma da ABNT trata do sistema wireless, a não ser a parte 25. Né? A NFPA 72 estabelece que é aceito o wireless com algumas condicionantes, estabelecidos inclusive que o Alexander vai comentar, né? Que é o famoso, né? o A who have jurisdiction, né? o AH J, né? Que é o famoso authority who have jurisdictions. Né? Então, tem muita coisa lá que é muito específico, não é para qualquer lugar que se aceita o wireless. Você tem que provar muita coisa, que isso é a parte técnica. Né? Você tem que fazer o teste de performance de acordo com diversos critérios, inclusive de outras entidades, que nem é da NFPA. Né? E isso é bastante sério. A gente não pode ficar aceitando qualquer coisa. Aqui um exemplo do que
a NFPA-EUL, citando quais são as condições de cumprimento da própria NFPA 72, né, que você tem outros regramentos que você tem que citar, que você tem que atender, que você tem que testar. Né, isso é muito importante. O que a gente vai fazer de propósito para o Corpo de Bombeiros? Que isso é muito importante. Aceitar o wireless somente com certificação. Isso é básico. Se a gente não tem norma nacional, não adianta querer ficar inventando. Eu vou pôr qualquer coisa aqui. Se nós já estamos falando de certificação, vamos exigir certificação de tudo, com alguns prazos, logicamente. Alguns vão ser já imediatos, mas a grande maioria com algum prazo, que eu acho que é mais ou menos essa ideia que o Corpo de Bombeiros tem, que é razoável, para que até a sociedade se adeque. Não é para extinguir absolutamente nenhum tipo de empresa nacional, é para que realmente a coisa seja dado o alerta, falar, nós precisamos mudar aquele panorama anterior, ou nesse panorama que nós estamos vivendo ainda hoje. Nós temos que mudar, mas com um prazo. Né? Como não tem nada na norma, ou desenvolvam uma norma, e cumpram essa norma, e estabeleçam esses critérios, como não tem, o critério único que a gente pode se basear é o critério internacional, que é o critério da NFPA 72 e, logicamente, exigido que seja certificado. Então, é razoável esta exigência. E é isso que a gente quer que seja feito, ou que nós vamos propor, né, que seja feito pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo e por outros corpos de bombeiros. A gente sabe, eu não vou citar agora, porque realmente eu não tenho precisão, posso citar algum caso e me confundir agora, mas eu sei que tem corpo de bombeiro que já não está mais aceitando o sistema wireless que não for certificado. De jeito nenhum entra lá. Né? E eu entendo que alguns casos tem que ser submetido à comissão técnica, tem que ser muito bem detalhado, que é o que acontece lá fora. Você vai colocar, vai. Capela Sistina, não posso mexer, tá bom. Então, mas você prova que você tem performance, que você você tem performance e isso foi provado e você tem um produto certificado. Né? Senão nós vamos cair na mesma coisa que está acontecendo com o Sprinkler e com todos os outros produtos que tem no mercado. Né? Vamos pedir o cancelamento dessa consulta técnica. Exigir laudos completos de certificação e das suas performances, que é o que está lá atrás, que está sendo exigido lá. Se o conceito é utilizar a 72, o conceito tem que ser total, não pode ser simplesmente um pedaço do conceito. Né? Exigência de entrega de laudo de comissionamento, que nós estamos fazendo, né? E isso vale para fio também. Não estou falando de wireless, não, nós estamos atacando todos os sistemas de proteção contra incêndio. Né? A gente fez uma proposta para o Comando do Bombeiro, entregamos no julho do ano passado para o Coronel Aurélio, que era o anterior comandante, fizemos só algum modelo. Nós vamos encaminhar para as empresas um trabalho que a gente iniciou esse final de semana aí. Está ruim, eu pensei que como está, ficou um pouquinho, por conta de configuração, a imagem acabou ficando um pouquinho menor, mas nós estamos colocando no Excel esse modelo de comissionamento. Nós estamos pedindo para que sejam acrescentados itens, vamos mandar para as empresas para que elas acrescentem isso, porque isso foi o que a gente apalavrou com o Corpo de Bombeiros quando teve aqui no dia 25 de agosto e tratou dessa questão. Ou seja, nós vamos apresentar modelos de comissionamento. Tá? As associações que trabalham com isso, relacionadas com o Sprinkler, já fizeram essas propostas, né? Com relação a essa questão de comissionamento, e nós estamos pedindo para que outras entidades, empresas, associações que trabalham com outros produtos também façam. Nós vamos fazer de pressurização de escadas, ou desenvolver alguma coisa e mandar também para as empresas. Estamos conversando com as empresas que trabalham com esses produtos. Controle de fumaça, a mesma coisa. Deteção, a mesma coisa. Então, nós estamos criando alguns checklists, que são o que eu faço normalmente, inclusive, que eu consigo desbancar, né, dizer que as centrais não funcionam. 1 ou 2 testes você mata. Agora a gente está querendo elencar todos os testes necessários que estão aqui na realidade. Né? Não vamos inventar nada. Está escrito aqui. Isso aqui foi escrito, vem da 9441 lá atrás, né, da qual eu fui coordenador na década de 90, e bastante tempo, né? Por isso que eu estou careca já. Né? E careca porque eu estou novo, né? Estou ficando mais novo cada dia. E essa daqui estabelece muito bem, e está aqui desde 2010, que é a versão de 2010 que está em vigor, que estabelece os critérios de como que deve ser a aprovação, comissionamento, manutenção de um projeto. Tá aqui, são aqui os critérios, ninguém quer inventando nada. Né? E a gente vai acrescentar isso aqui como checklist para que não seja só ERT. Não seja só ART ou RRT. Ele vai dizer lá. Né? Na pressurização de escada, se ele disser que no andar tal teve lá 50 ou 48 pascals de gradiente de pressão, diferencial de pressão entre a escada e o exterior, né, ou o interior do prédio,
e aí o bombeiro, por um acaso, manda testar no dia, ou depois, ou alguém denuncia, o bombeiro não precisa ficar, RT, não. Caça o AVCB, né? E uma das propostas, inclusive, nossa, é que tem o credenciamento dos engenheiros ou dos profissionais que vão apresentar projeto e credencia, independente do CREA. Se o CREA vai ter lá no seu código de ética, se vai ter lá uma comissão que vai, de algum jeito, penalizar um engenheiro, não é problema do Corpo de Bombeiros, não é problema do órgão público qualquer. Credencia. Né? Detectou que ele descumpriu por algum motivo, descredencia. Você está descredenciado por 4, 5 anos. Você não pode apresentar projeto no bombeiro, nem fazer vistoria, nem fazer instalação, você não pode apresentar nenhum documento, porque você falseou um documento público. Não é lá com o CREA que ele vai responder, é dentro do Corpo de Bombeiros. Então isso já é um movimento que está acontecendo, eu sei que tem alguns corpos de bombeiros, me parece que até no Espírito Santo, eles têm um regramento muito próprio lá, e muito pesado, né, que eles estão... Está com esse viés, está com esse encaminhar também, e isso a gente está tentando, de alguma forma, difundir para o Brasil inteiro. Né? E a gente vai pedir ajuda para o pessoal. Né? O pessoal escreve esse monte de coisa aqui que você pede, eu já pedi para as empresas, né? Isso aqui foi de uma empresa aí que eu peguei, não quis citar a empresa, que eu não quero ficar citando a empresa aqui, mas ele cita aí que foi feito laboratório, barará, e você não consegue de jeito nenhum entender. Aí você vai verificar lá, o laboratório não é laboratório do fogo, quer dizer, o que foi aprovado lá? Aprovou a bateria, aprovou o LED, aprovou o quê? E você pede para as empresas não te mandam isso. O grande barato é isso. Eu tentei até mandar ontem, ou anteontem, para uma empresa, tirei o Cota, né? Porque muitas vezes o pessoal conhece o nome Cota e tal, mas o e-mail acabou sendo o meu, então... Mas eu pedi, olha, tem assim, eu gostaria de saber, eu queria os laudos, eu quero saber como é que são esses laudos, não, porque as pessoas acabam fugindo da gente, né? Então eu falei, não sei por que foge, né? Porque talvez é porque, né, a coisa não é legal, né? Porque quem está legal não foge, né? E a gente manda, não vem. Você pede um laudo, não vem. Não, porque nós temos lá a aprovação que... Tá bom, então qual é a aprovação? Me dá o documento. Né? Recentemente eu tive de uma empresa que o cliente queria... É um caso que não tem nada a ver com a parte de detecção e alarme, mas proteção e estrutura metálica. Né? Ele dizia que ele ia fazer por metade do preço daquilo que a gente estava acompanhando. Né? Eu falei, tá bom, então deixa eu ver o laudo dele. Ele faz, eu vou usar o produto dele. Né? Aí fui olhar o laudo, no Chile, um laboratório que ele fez, a peça que ele testou na estrutura metálica era uma peça de 15 centímetros. Aí eu falei, peraí, mas cadê o carregamento numa peça de 15 centímetros? Como é que foi feito? Aí você vai ver os documentos detalhe a detalhe. E aí eu pedi para um outro especialista também me apoiar para escrever mais algumas coisas que ele lembrava da norma ou dos conceitos da ISO 834 tal, de como que deveria ser tal. E aí nós montamos um e-mail e falamos, esse cara no final do e-mail eu falei, esse cara é um criminoso. Então de vez em quando você tem que ser meio, né? Esse cara é um criminoso. E aí... E aí, o que aconteceu? Sumiu. O cara sumiu do mercado. Né? O cara sumiu do mercado. Né? Então, isso é um texto que você encontra na internet. Tá? Isso aqui você pega de tudo quanto é lugar. Eu tenho um texto, uma faixa de não sei o que, Anatel, Pará. Aí você vai ver, você não sabe se é para celular, se é para algum radinho FM. Você não sabe o que é que ele está aprovando. Né? Então você encontra isso daqui em tudo quanto é lugar. Você coloca na internet, você vai achar um monte de gente que fala um monte de coisa. Mas aí você pede. Eu não estou dizendo que as alegações são inverídicas, só que eu estou querendo saber, me provem que você tem uma alegação verídica, me dá o documento. Aí quando alguém assume em apresentar, apresenta um monte de coisa que não tem nada a ver com aquilo que a gente precisa de performance estabelecido dentro da norma. Né? Então, aí eu fui tentar checar, né? Eu estou até colocando aqui, porque realmente eu fui tentar checar do que, falei, bom, então tem um laboratório legal, porque essa semana eu estava conversando com uma empresa de ventiladores, semana passada, e ele falou que está montando no Sul um laboratório dentro da fábrica dele, porque ele quer garantir a performance e tal. E ele montou um laboratório, até que eu conversei com o comando do bombeiro, do Departamento Técnico Estadual, para poder visitar lá esse laboratório. E é para testar, e vai testar de qualquer outra empresa, inclusive, né? Pagando, logicamente, vai testar qualquer outra empresa, e a curva e o ventilador é mandado para os Estados Unidos para consolidar e convalidar o que foi feito aqui, né? Para eles começarem a fazer os ajustes, né? Se tiver que fazer alguma melhoria no laboratório. Mas é um laboratório que
provando que realmente ele está testando vazão, velocidade, o fluxo e tudo mais de um ventilador, que pode ser para controle de fumaça ou para pressurização de escadas. Né? Aí você vai olhar, mas espera aí, cadê aqui falando alguma coisa sobre incêndio? Né? Quer dizer, qual é o laboratório? Do que ele versa? Do que ele está falando? Aí você pede os documentos, não vem. Né? Então, essas coisas, quando as empresas começam a fugir, porque realmente é porque não estão atendendo, não querem atender, querem continuar o status quo e querem usar o órgão público, o Corpo de Bombeiros, né, como sai ali, né? Ou seja, não, vamos usar, vamos tentar, olha, a gente vai apresentar a certificação, põe aí que a gente põe a certificação, que vão apresentar, que isso, que aquilo, mas é tudo jogado ao vento. Tá? Isso daqui o pessoal vai poder, acho que vai estar disponibilizado também na internet. Quem clicar aqui tem um bookzinho, lógico que é em inglês, né? Um bookzinho explicando sobre o wireless e tudo mais, mas quem assistir agora a palestra do Alexander vai ter um grande privilégio aí de conhecer bastante a respeito disso. Tá? Obrigado. Passar para o Alexander. As perguntas só para o final, só para não atrapalhar a transmissão. Ah, sim. Por favor. Alexander, o seu... Esse aqui? Opa. Apresentar. Putz, agora deu um branco aqui, eu não consigo lembrar. Girar a navegação. Yes. Seu. Mico. Pronto, tá bom. Não vale? Alô? Teste? Tá bom. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigado pela presença de todos aqui. E a ideia realmente, desde um tempo atrás, o Cota e eu, é iniciar, juntamente com os bombeiros, aliás, foi ele que iniciou, todo um programa, vamos dizer assim, um processo, nem é um programa, um processo de como colocar o nosso, já tem alguns companheiros aqui, né, de longa data, os dinossauros, vamos dizer assim, da época de proteção contra incêndios. Qual o problema? Que a gente vai começar um processo no Brasil de moralização, tá? De qualificação, moralização, certificação e outras ações